meu nome é Ariane Silva Barros Vieira, sou acadêmica do sétimo período do curso de Medicina e sou uma das bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da UER. Minha orientadora é a professora doutora Yara Leonona de Souza e a nossa pesquisa se intitula por Conhecimento Popular e Profissional sobre o uso de plantas medicinais em unidades básicas de saúde boavicenses. No que tange às plantas medicinais, é importante salientar que elas são fontes de medicamentos por milênios, e isso se deve a dois principais fatores. Um deles é a tradição e a ancestralidade das plantas medicinais no Brasil, visto que a população indígena já utilizava esses recursos da terra como forma de prevenção, de cuidados paliativos. E outro fator que culmina para isso é a chegada tardia da medicina convencional no Brasil, que chegou somente na época do Império. Então, enquanto não chegava essa medicina convencional, foi se utilizando as plantas medicinais como principal recurso de tratamento. Além disso, a medicina convencional não era para toda a população, era somente para aquela população da elite que tinha recursos para poder utilizá-la, acesso àqueles profissionais. E é por isso que esse dado vai se refletir em 82% da população brasileira que já utilizou ou utiliza plantas medicinais ou fitoterápicos como modo de tratamento. Lembrando que fitoterápicos são os medicamentos que utilizam como base moléculas de plantas medicinais. Por isso que o SUS criou uma assistência social farmacêutica às comunidades, visto que o acesso a essas plantas é mais facilitado e o custo também, criando o programa Farmácias Vivas. Desse modo, para padronizar, facilitar o uso e também tornar esse uso mais seguro, criou-se o Plano Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que não integrava somente os fitoterápicos e as plantas medicinais, como também outros tipos de práticas integrativas e complementares, como a yoga, também como a musicoterapia, a aromaterapia, a acupuntura, dentre outros. Então, esse plano vai nortear as ações que eram desempenhadas tanto pelos profissionais das unidades básicas de saúde, quanto pelas próprias unidades. Por isso, o objetivo da nossa pesquisa foi avaliar os impactos da implementação dessa política no que tange ao uso das plantas medicinais nas unidades básicas de saúde de Boa Vista. Para isso, foi utilizado como cenário da pesquisa a cidade de Boa Vista, Roraima. Os participantes da pesquisa, tanto dentre os usuários quanto dentre os profissionais, foram cerca de 15 para cada grupo. Para salientar que o projeto foi aprovado pelo parecer do CEP número 3741709. Dentre os critérios de inclusão estavam o participante ser residente do município de Boa Vista cerca de 1 ano e já ter utilizado ao menos uma vez o serviço de saúde público. E como critério de exclusão, as unidades básicas de saúde deveriam ter funcionamento de ao menos 1 ano e terem sua equipe profissional completa. A coleta de dados foi feita por uma abordagem qualitativa por meio de uma entrevista semi-estruturada com 7 questões e foi feita de 1 a 3 entrevistas por unidade básica de saúde, sendo que essas unidades básicas de saúde foram distribuídas de acordo com as macro-áreas. A análise de dados foi feita pelo método Bardhan, que se preocupa também com a explicação do fato, não somente com os dados. Dessa forma, nós percebemos alguns pontos que merecem ser discutidos com relação à utilização dessas práticas integrativas dos usuários. Essa população ela associa muito fortemente as plantas medicinais às práticas integrativas e complementares, de forma que essas práticas integrativas e complementares se tornam um sinônimo para plantas medicinais. Podemos observar isso pelo trecho. Quais são as práticas que você já ouviu falar? Mais sobre as plantas medicinais. Dessa forma, podemos perceber que essa população, elas utilizam as práticas integrativas complementares como sinônimo para plantas medicinais. E isso leva para o próximo ponto. Essa população, ela desconhece outros tipos de práticas inclusas na política. Por isso, elas só vão
está conhecendo as plantas medicinais devido ao resquício histórico e por ter a de maior amplitude de acesso. E também um ponto bastante perigoso é a convicção de que não há efeitos colaterais ao se utilizar plantas medicinais. Podemos perceber isso quando nós perguntamos: você acredita nos efeitos terapêuticos das práticas integrativas e complementares na melhoria das condições de saúde das pessoas? Sim. Por quê? Porque eu acredito que os remédios naturais não prejudicam tanto quanto os farmacêuticos, com efeitos colaterais, não é? Isso nós podemos perceber que essa população, elas acreditam que somente porque algum medicamento é de origem natural ou que é uma planta medicinal, ele não vai fazer mal. Isso é um engano, pois esses plantas medicinais, elas podem alterar o funcionamento de outros medicamentos, podem também ocasionar, se utilizado da forma incorreta, malefícios para esse paciente. Por isso, devemos fazer a utilização racional desses recursos, de modo que isso traga saúde. Já os profissionais, nós podemos observar outros pontos a serem discutidos. Eles conhecem uma maior variedade de práticas integrativas e complementares. Podemos observar pelo fato de que eles conhecem a yoga, a meditação, a dança, que são outras práticas integrativas e complementares que são desconhecidas por boa parte da população. Já os profissionais, eles conhecem essas práticas. Eles têm uma boa aceitação das práticas integrativas e complementares, porém, na rotina poucos prescrevem, porque poucos têm o conhecimento de como prescrever. Você indica ou indicaria alguma dessas práticas para as pessoas? Indicaria. Aqui no consultório eu não indico, mas fora do consultório como pessoa, sim. Por que eles não prescrevem? Porque eles desconhecem a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares do SUS. Nós perguntamos: você conhece a política? Nós temos a Política das Práticas Integrativas e Complementares. Nunca li, já ouvi falar, mas nunca cheguei a ler completamente. Nós observamos isso, mas houveram também na nossa pesquisa algumas dificuldades encontradas, como foi o caso da pandemia, que acabou por reduzir a nossa possibilidade de fazer mais entrevistas e também de cumprir a parte quantitativa da nossa pesquisa, que seria através de um questionário. Dessa forma, nós aplicamos a entrevista com todos os cuidados, distanciamento social, também a utilização do álcool em gel e utilizamos também algumas tecnologias para nos auxiliar nesse processo, como a gravação da voz das entrevistas, mantendo a distância, e também com a higienização do gravador com álcool em gel. Nós podemos observar que o emprego terapêutico das plantas medicinais, associado ao conhecimento popular, familiar, ele é muito benéfico se utilizado da forma correta. E que ele tem uma grande associação com esse conhecimento popular que está intrínseco nas pessoas. E também, relacionado à possível falta de efeitos colaterais, é necessário incentivar e fortalecer a implantação da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares para que tanto os profissionais quanto a população tenham acesso e conheça, minimizando os riscos desse uso irracional das plantas medicinais. E uma das perspectivas futuras que nós já estamos desenvolvendo é uma nova entrevista acerca dos impactos da pandemia de Covid na utilização das práticas integrativas e complementares.